Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui para poder tratar de temas associados à saúde, especialmente ao contexto da Covid-19 que nós estamos enfrentando ao longo desses 7 meses. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o campo da saúde pública, da saúde coletiva, que são os efeitos de médio prazo na Covid-19, especialmente associados em relação à atividade física e ao bem-estar nesse contexto. Muito se falou, né, sobre a importância da atividade física e da permanência, atividade física e do exercício físico durante a Covid-19, e também muito se falou sobre a importância do combate ao sedentarismo, né, como uma das possibilidades de fatores de risco em relação a essa e a outras doenças. Então, nós vamos conversar hoje com Matheus Henrique dos Santos, que é mestre em saúde coletiva, especialmente, né, na linha de política e gestão pela Unicamp, graduado em Educação Física pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, Unifai. Atualmente é professor do Centro Superior de Ensino e Pesquisa SESP da cidade de Machado, em Minas Gerais, e profissional de Educação Física do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, também em Minas Gerais. É um prazer contar hoje com a presença do Matheus aqui conosco para conversarmos, mas antes eu gostaria de convidar vocês a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a Memória é uma instituição criada há 34 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz e da hiperconectividade, a Memória lança o seu novo posicionamento estratégico alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. No novo site é possível explorar os acervos iconográficos, cartográficos, audiovisuais e também as nossas publicações. Você também pode acessar nosso novo portfólio de serviço e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor através do endereço www.memoriadaeletricidade.com.br. Então, eu já vou convidar, vi que o Matheus já entrou aqui na live, já vou convidá-lo para que a gente possa conversar sobre, como eu já estava dizendo antes, sobre os efeitos, né, de médio prazo na saúde relacionados com a Covid-19. Bom dia, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Matheus, tudo bem? Tô com som aí, tudo certo? Tá tudo certo, tá com som, tô ouvindo super bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer você ter aceitado o convite para poder conversar com a gente, compartilhar seu conhecimento, sua experiência no campo da saúde coletiva, da epidemiologia, né, onde você mais se especializou no mestrado, mas também na educação física, que é a sua formação, digamos assim, de formação básica na graduação. Não queria que para você compartilhar o seu conhecimento, sua experiência conosco. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa profissional, falar um pouco dela antes de eu começar com algumas perguntas e convidar todos e a todas que estão aqui, também se quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, né, e a oportunidade. Esses tempos, né, de distanciamento acabam possibilitando essas interações, né, que de repente a gente não imaginaria num cenário normal, né? Vocês aí no Rio, aqui no sul de Minas, e
Acho muito legal, então agradeço o convite. E feliz em participar e poder tentar contribuir, né, de alguma forma. Eu sou profissional de educação física, né? Vi que você já tinha mencionado antes. Tenho uma sempre do esporte, né? Uma história assim de criança e adolescente sempre no esporte, né? Especificamente no futebol e que me levou para a graduação em educação física para tentar continuar na área esportiva, né? E de competição, que é o que sempre me agradou, que é o que sempre me motivou. E aí os rumos, né, da vida vão mudando, as necessidades nossas vão se alterando também, e acabei indo parar na estratégia de saúde da família, né, no núcleo de apoio à saúde da família, que agora é núcleo ampliado de saúde da família, o NASF, lá em 2011. E aí fiquei concursado aqui na prefeitura da minha cidade, que é Poços de Caldas, sul de Minas. E a partir daí comecei a me especializar, né, na área. Então, gostei muito da área da saúde, era uma coisa muito mais. Ainda é novo a educação física na saúde, e era muito mais lá em 2011. Então, foi desafiador para as pessoas entenderem o que a gente podia oferecer, para a gente mostrar a nossa cara, a nossa contribuição. E aí fui para o mestrado, né, em 2014 na Unicamp, em saúde coletiva, política e gestão. E, e depois disso, cada vez mais fui mergulhando na área de saúde coletiva, né? Hoje também estou atuando no ensino superior, em duas instituições aqui na região. Então, e muito feliz de poder estar presente nesse momento complicado do país, tentando trazer algum tipo de informação, né, para os nossos alunos, para a população em geral, nessa luta nossa, né, em defesa da ciência. Exatamente. Tem sido momentos de muito enfrentamento e de resistência, né? Da Uhum, ciência, da importância da ciência, mas por outro lado também, né, um momento talvez inédito na história do Brasil, em que a gente tem tantas iniciativas como essa, mas muitas outras, né, de tentar difundir o máximo possível com a maior, com uma linguagem mais acessível possível também, né, para diversas pessoas sim, diferentes que não são da área acadêmica, etc., o conhecimento em saúde, o conhecimento científico em saúde. Talvez e nas suas múltiplas formas do conhecimento, desde a epidemiologia, da biologia, da infectologia, educação física, psicologia, enfim, sim. né, várias formas. Talvez a gente tenha essa, essa possibilidade agora de falar tão amplamente, né, do que caracteriza os estudos em saúde. E pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho da educação física, né? E particularmente que a educação física é muito multidisciplinar, né? Ao mesmo tempo que tem uma formação em educação, né? Em pedagogia, Sim. educação e toda essa, né? Essa dimensão também tem aportes teóricos de outras áreas, como da história, da sociologia, da antropologia, mas certamente também da saúde, da medicina, da biologia, enfim, da fisiologia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é lidar com essa multidisciplinaridade, no campo de educação física, especificamente. A educação física, como regulamentação, como regulamentada, ela é nova, né? A profissão foi regulamentada apenas em 98, né? Mas já existiam os cursos, né, aqui no país desde antes, né? A educação física tem uma base aqui no Brasil que é mais militarizada, né? A educação física ela vem de uma questão militar, de formação, de desenvolver a parte física das pessoas. Então, ela vem com uma questão militarizada no início e depois ela começa a evoluir.
É, ainda hoje é mais relacionada à área da educação, né? Educação física. As pessoas já linkam o professor ao professor da escola, né? Então Uhum. já ainda hoje existe esse pré, né, julgamento. Então, a educação física é o professor de educação física. Mas como você mesmo disse, ela é uma área muito multidisciplinar hoje em dia. Então, assim, a educação física é uma profissão da área da saúde, né? Com sua vertente na área da educação. Voltando um pouquinho aqui para o início do século, eu não vou me lembrar agora o número do decreto ou da lei, mas em 2006 foi dividido, né, o curso de educação física em bacharelado e licenciatura. Então, os alunos de graduação, eles escolhem qual vertente que eles vão seguir e depois pode fazer o complemento para um ou para outro. Então, o graduando em bacharelado em educação física, ele tem a possibilidade de trabalhar em todas as áreas, né, esportivas, clube, alto rendimento, iniciação esportiva, área da saúde, principalmente, academias, personal. Então ele sai com esse leque de opções, mas ele não pode ir para a escola, né, se ele tiver só o bacharelado. Por outro lado, o graduando em licenciatura, ele só vai atuar na escola, né, e não vai poder atuar em todas essas outras áreas. Então os alunos têm optado por fazer o bacharelado e depois o complemento em licenciatura, ou vice-versa, que aí, né, o país, com volume alto de desemprego que a gente tem, quanto mais preparado, melhor. E é muito interessante, isso que me chamou muita atenção na graduação, essa temática diversa, né, diversificada. Então, eu saio da sociologia para a história, para a fisiologia do exercício, Uhum. né, para a saúde coletiva. Então, tem muitas possibilidades, né? É uma área com muitas possibilidades e que dialoga com todas essas áreas aí, né, de conhecimento, já no campo profissional. Então, o graduando em educação física ele sai com uma base bem interessante, ainda que a mídia e tudo hoje em dia tem levado os jovens estudantes, os graduandos, mais para a área de fitness, né, de Uhum. musculação e personal, que é a grande, né, que é onde todo mundo que entra na faculdade quer trabalhar, mas existe um campo muito enorme, muito grande para se trabalhar na educação física, né? E na área da pesquisa, então tem muitas possibilidades. Então acho que é um curso, é uma profissão muito bacana, ainda até por ser jovem, né? Não tão valorizada, mas que para o futuro aí vai ser cada vez mais imprescindível. Com certeza. E uma das coisas que você falou, tem vários pontos aí, antes de eu fazer as tuas perguntas, mas você falou que tem uma dimensão muito forte, essa cultura fitness, que também Sim, faz emergir um conjunto de coaches ou musas e musos do fitness, etc., que, de certa maneira, se arvoram de alguma autoridade, né, sobre saúde, ou sobre educação física, nutrição, por exemplo, enfim. É, eu queria que você falasse como você vê particularmente, mas também com seus sim. colegas, vê como concorrência, vê como disputa no sentido assim de lugar, ou vê com preocupação em relação a pessoas que não passaram por uma formação estarem servindo de exemplo, prescrevendo, ou sugerindo determinadas práticas e condutas, né? Pensando nisso, também perguntaria quais são os riscos, né, desse tipo de aconselhamento online, sobretudo pelo Instagram mesmo, né, que esses musos e Sim. musas do fitness estão. Eu até conversava isso ontem com os alunos, que a mídia, tanto tradicional como as mídias sociais, ela tem uma dupla função na nossa profissão, né? Porque a gente precisa de difundir conhecimento, difundir a importância da prática de atividade física, do exercício, do profissional de educação física atuando ali, né? Nos diversos meios que a gente já tem comentado. Mas, por outro lado, as mídias, principalmente as mídias sociais, ela tem complicado bastante a questão do trabalho
em relação à atividade física para saúde e performance. Porque esse advento aí das musas e musos fitness foi uma coisa que é, né? Foi, não, é um movimento muito presente e grande, né? Que eles têm milhares, milhões de seguidores, né? E eles acabam influenciando mesmo as pessoas, e eu não consigo ver algo positivo aí por conta do fato de que as pessoas creem que podem ficar igual àquela pessoa, né? Igual àquela musa, igual àquele muso. E isso é péssimo no sentido principalmente de saúde mental, porque isso gera frustração, gera depressão, a cobrança interna é muito grande, né? A sociedade moderna, ela exige um corpo ideal, um corpo perfeito. Essas pessoas estão lá no Instagram mostrando que, olha, é possível sim, eu faço isso, 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 isso. Eu tomo esse produto, eu treino tanto e tal, como se fosse algo possível para todos, né? É, e a atividade física, como área da saúde, ela deve enxergar as pessoas como individualmente. A individualidade biológica é fundamental na prescrição de um treinamento. Então, se eu vou passar uma atividade para o Igor, eu vou ter que estudar ele, conversar com ele, analisar os objetivos, as possibilidades, o histórico, e a partir daí desenvolver um método de treino que seja o ideal. Então, é uma coisa que é muito prejudicial, na minha opinião, principalmente na saúde mental das pessoas, por conta dessa frustração de não conseguir atingir aquele corpo perfeito que a pessoa que está mostrando tem. Mas a pessoa que tá lá no Instagram não trabalha, não pega ônibus lotado, metrô, trem, não tem filho, não é uma pessoa, digamos, com a vida comum de 98% dos O brasileiros, né? cidadão comum, né? Então, Não é? sim, então eu acho que mais prejudica do que nos ajuda. E, inclusive, eles estão lá, né? E criam agora essa nomenclatura de coach, Isso. e influencer. Então, eles acabam se autoproclamando capazes de prescrever atividade física e até dietas, né? Até alimentação Sim. para as pessoas, e as pessoas seguem porque é o poder de influência mesmo que eles exercem na rede social. Então, isso é eu vejo como um grande desafio para nós na área da saúde, em mostrar a diferença nesse trabalho. Então, eu sempre comento com os alunos e com as pessoas, quando tem oportunidade, de que o profissional de educação física ele está habilitado a prescrever uma atividade, um treinamento das diversas formas, estudando essa individualidade biológica que é muito importante. Com certeza. E uma das coisas que você falou que é importante, quer dizer, que a saúde na educação física ela vai muito além de performance, né? É muito mais do que isso. E pensando justamente nisso, e muito além de performance e dessa da questão da barriga tanquinho e da busca por essa hiperperformance, tem também o seu trabalho, mas o trabalho com a atenção básica em saúde, né? Com a atenção primária em Sim, saúde, é uma dimensão que coloca a educação física não só no campo curativo, mas também no campo preventivo e promocional, quer dizer, a dimensão da promoção da saúde. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, né, no núcleo de saúde da família, como é que tem sido essa experiência, ao longo dos anos que você vem trabalhando com isso, como é que tem sido e qual que é a importância, né, de fazer parte da estratégia da saúde da família o profissional de educação física. é uma experiência muito legal, né? Por conta justamente disso, né? Do NASF ter sido criado em 2008 e já foi criado com a possibilidade de inclusão do profissional de educação física. E as cidades, assim que foram criando os seus NASF, seus núcleos, foram trazendo esse profissional dentro da equipe de NASF, né? Então
São aproximadamente 20 profissões possíveis para a cidade, para o gestor municipal escolher, e todas elas fizeram questão de colocar o profissional de educação física nesse escopo. É interessante por conta daquilo que a gente estava comentando anteriormente, que as pessoas têm uma visão da educação física como escolar. Uhum. E, e esse trabalho na área da saúde, ele é fundamental, ele é muito importante, né, para as outras profissões, né? Então, quando a gente começou, a minha experiência é de um certo desconhecimento por parte tanto das pessoas quanto dos outros profissionais sobre aquilo que a gente poderia fazer ali, sobre o que poderia oferecer. Então, eu escutava muito, né? Você vai ser personal, vai dar personal para as pessoas, como é que funciona isso, como é que faz, tal. Então, a gente começou muita conversa, muitas reuniões. A base do trabalho do NASF é apoio matricial, né, que é capacitar as equipes de acordo com as suas especialidades. Então, a gente faz muito isso, né, de reuniões de capacitação. Então, eu ali, enquanto profissional de educação física da equipe, passando o que a minha área podia contribuir, né, e podia somar no conjunto de profissões que tem ali, e a partir daí começar a criar um fluxo, né, entre os profissionais de nível superior de encaminhamento, de referência e contra-referência, né, ali dentro da unidade. Olha, o profissional médico pode enviar a pessoa nesse perfil para o grupo de atividade física que o professor vai conseguir fazer um trabalho, né? Ou vamos fazer uma temática específica, então uma atividade coletiva só com gestantes, ou só com diabéticos descompensados, ou só com hipertensos, estudar o espaço, o território, e a partir daí oferecer uma atividade de acordo. Então, demorou, tem, né, ainda é um processo em construção, mas basicamente é isso de conscientizar as pessoas do que a gente pode fazer enquanto promoção da saúde, enquanto melhorar a saúde e prevenir as doenças, né, possíveis aí. Então, grupo de tabagismo, de pessoas que querem deixar de fumar, a gente atua, a gente e aí não somente com as atividades propriamente ditas, mas como palestras, né? Então, Uhum. atividade física, como a gente está conversando aqui agora, eu já fiz muito nas salas de espera dos PSFs, por exemplo, de falar da importância, de falar da quantidade ideal, de onde eles podem procurar ajuda, ou, né, é, que o profissional está ali à disposição, mas que tudo é atividade física, então a gente tem que melhorar, tentar sair do comportamento sedentário, tentar evoluir nisso. Então, a partir daí, tivemos muito espaço, né? Que aí, depois de um tempo, né, quase 10 anos, a gente já consegue que as pessoas saibam que está o profissional lá, né, o nome, que dia que tem atividade, que dia que pode ir lá conversar, bater um papo, um atendimento individual. Então, na base de muita conversa, foi e tem sido construído esse trabalho. E com a ajuda também dos outros profissionais do NASF, né? O nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico, o terapeuta ocupacional, a gente como equipe, né, discutindo os casos juntos e criando estratégias, né, de resolução. Então, o que a gente vai envolver para esse caso? A nutricionista e o Matheus, da educação física, como que a gente vai atuar aí? Vamos fazer uma consulta em conjunto, compartilhada, e depois encaminhar para atividade coletiva. Então é uma experiência, é muito legal, muito interessante. Eu gostaria que os estudantes de educação física olhassem mais para essa questão, que é um campo de trabalho muito legal. Não, muito importante, muito interessante que você está falando, especialmente nesse processo de conscientização, né, que também e da atividade pela atividade física, que pode levar até a prática mais regular de exercício físico. O que eu fico pensando também é que a gente teve né, especialmente nos primeiros meses da pandemia, para muitas pessoas, para boa parte das pessoas, a gente teve um momento de parada, né?
de ficar muito tempo sentado, de ficar muito tempo sem atividade, qualquer, né? Desde aquelas atividades mais básicas, né? Ir, sei lá, ao supermercado, fazer uma caminhada, fazer, sim, né? Né? Ir ao trabalho a pé, se possível, enfim, esse tipo de coisa que para alguns, aí não para todos, mas para alguns, o trabalho remoto possibilitou ficar muito tempo sentado e etc. Eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos, né, também desse prolongado sedentarismo, né? É, e quais consequências que pode até acabando acostumar as pessoas ao sedentarismo, né, também. sim. Então, eu queria que você falasse, quer dizer, é claro que há riscos relacionados com a doença, com a pandemia, né, obviamente, mas também há riscos associados à contínua manutenção aí de uma postura sedentária, né? Exatamente. Foi uma coisa inevitável, né, Igor? Não teve como as pessoas escaparem disso no início, né? Muitas atividades profissionais foram fechadas, foram interrompidas, e aí o home office, né, se estabeleceu, mundo afora, e as pessoas tiveram que ficar em casa. E aí já impossibilita uma questão que eu sempre costumo falar, que é a diminuição do comportamento sedentário. Uhum, Porque a Organização Mundial de Saúde ela preconiza 150 minutos de atividade física moderada semanal, né? De intensidade moderada. Então, o que antigamente os médicos e outros profissionais da saúde orientavam de manter 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana, isso caiu por terra já tem algum tempo. Então, esses 30 minutos são todos os dias, né? Que a gente precisa manter de atividade física para a melhora da saúde e para a prevenção de diversas doenças. Isso a literatura traz com bastante consistência. Então, a atividade física que é qualquer movimento que a gente faz a partir do repouso, né, que não seja o repouso. Então, eu caminhar 2 quadras a mais, eu fazer uma faxina, passear com o cachorro, tudo isso é atividade física. uhum, Então, sempre a gente procura orientar que esses comportamentos sejam mais incentivados e a gente vá diminuindo o comportamento sedentário, né, para não ficar tanto tempo nas telas, né, computador, celular, televisão, sentado e deitado. Então, a diminuição desse comportamento sedentário, ela vai por si só promover um aumento na atividade física, mesmo de intensidade baixa, mas que é melhor do que ficar parado, né? Para o pessoal entender legal. E aí vem a pandemia, vem o distanciamento, vem o isolamento, e as pessoas têm que ficar em casa 24 horas, né? Então, como é que eu vou diminuir o meu comportamento sedentário aí? Ele vai aumentar. Automaticamente ele aumentou. Então, é uma coisa que, como eu já disse, foi inevitável, não teve como sair disso, né? Agora, as pessoas, pouco tempo atrás, as atividades praticamente todas voltaram, as pessoas estão trabalhando, estão se locomovendo, mas esse costume que você citou aí no final, acho que é uma coisa bem importante. Acho que é algo que vai ter que ser trabalhado muito insistentemente daqui em diante, porque você imagina quem está esse tempo todo em casa, né? Trabalhando em uhum. casa, o pessoal da educação, os professores, todo esse tempo, né? As aulas na rede pública não voltaram, então, em algumas cidades só, né, do país voltou rede particular. Então, o pessoal está 7 meses em casa, literalmente. Então, buscou-se muito as atividades físicas em casa, tem muito profissional de educação física passando treino pela internet, oferecendo serviços remotos, por chamada de vídeo, por Zoom, né, reuniões de equipe, então, se movimentando para oferecer essas atividades. Mas mesmo assim, é algo que não é confortável para o ser humano, né? Ficar ali fazendo atividade em casa, porque em algum momento ele vai acabar enjoando,
né? Vai acabar saturando, porque ele quer sair de casa, né? Então, tudo que está relacionado a estar em casa vai enjoando, vai martelando a paciência das pessoas e vai dificultando isso. Então, eu creio que eu não tenho uma resposta de como a gente vai fazer, né, no futuro relacionado a isso, de tirar esse costume, mas eu acredito que cada vez mais a educação em saúde vai ser importante nessa questão. É a gente conscientizar as pessoas da importância do movimento humano, do exercício, né, do combate a diversas doenças, porque creio que uma das consequências da pandemia vai ser um aumento de alguns outros problemas relacionados à saúde, infelizmente, e a gente precisa cada vez mais deixar as pessoas cientes da importância de se movimentar, né, de se manter em atividade. Então, é reduzir o comportamento sedentário ao máximo possível. Tentar agora, né, sair de máscara, dar uma volta com o cachorro no bairro, uma caminhada, as atividades em casa para quem está mantendo, tentar ter uma criatividade nesse sentido, né, a rotina de trabalho aliada com alguma outra atividade física, mas tentar diminuir esse comportamento sedentário em casa de estar sentado e deitado, né? Muitas horas. Se eu consigo ir diminuindo essas horas em frente às telas e sentado, eu consigo trazer benefícios já para a minha saúde, porque o corpo vai estar com algum movimento, mesmo que não seja numa intensidade elevada. Então, o aconselhamento, né, para as pessoas que já estão todo esse tempo em casa é tentar, na medida do possível, ir diminuindo o comportamento sedentário, né, que vai melhorar e vai fazer com que o seu corpo não se acostume com isso, né? Porque se o corpo tá deitado 18 horas por dia, ele vai gostar disso e ele vai se acostumando. E aí, para mudar esse hábito é muito difícil, né? Já é uma quebra, né? De novo, né? Porque o organismo se adapta, a gente precisa dar um choque, se adapta de novo. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir esse comportamento sedentário, melhor. Quem tem filhos, né? Brincar com os filhos, estimular alguma atividade em casa, na rua, que não seja com aglomerações, né? É ideal. E realmente é um período que está mexendo e vai deixar muitas consequências nesse sentido. Com certeza. E pensando nessas consequências, né, e você falou um pouco de algumas estratégias para se fugir do sedentarismo, né, que pode ser fator de risco para, inclusive, doenças, né, cardiopatias, enfim, o aumento exagerado do peso, da gordura corporal, né, enfim, tem várias questões associadas a esse aumento do sedentarismo. Então, algumas dessas estratégias que você colocou são caminhadas, mesmo com baixo, né, com baixo impacto ainda, mas algumas Sim, caminhadas, corridas, porque às vezes de máscara tem sido difícil, né, para quem gostava de correr, tem sido difícil correr de máscara, é mais complicado, mas tentar sim, se adequar a esse tipo. Mas tem uma outra questão que para muitos, né, o exercício físico, aí não só atividade, mas exercício físico, é uma forma de sociabilidade muito importante, né? Então, aulas de dança, o futebol com os amigos no final de semana ou no dia específico da sim, semana, o vôlei na praia, enfim, ou até mesmo a aula de aeróbica na academia, a hidroginástica, né? São atividades que, ou o CrossFit, para quem gosta, para alguns, enfim, são, são, são exercícios que envolvem formação de grupo, sociabilidade, vínculos, né? E que para muitos você falou do impacto no organismo, mas também tem esse impacto na própria saúde mental de muitas pessoas, né? Que acabaram sem esses vínculos que eram importantes. Então, talvez como você recomendaria um retorno seguro a essa prática de exercícios físicos,
quais que você acha que são mais seguros de se fazer? Aqueles são coletivos, né? Como danças ou esportes, etc. É, como é Sim. possível fazer um retorno seguro a esses exercícios nesse momento? Esse fator é fundamental, né? É um fator que principalmente onde eu atuo mais, que é na atenção básica, ele é quase que o objetivo principal das atividades coletivas com as pessoas nos bairros, que é essa sociabilização, né? Que às vezes o grupo ele é mais de convivência do que de ginástica propriamente dita. Então as pessoas vão lá para conversar, fazem amizade, elas marcam passeio, ela e tal, e vão uma na casa da outra. Surgem vínculos, né, verdadeiros daí. E todas as atividades que você citou, que, né, o futebol, a academia, a aula de dança, assim, a liberação dos hormônios nessas práticas, né, coletivas, ela faz com que a pessoa tenha essa sensação de bem-estar mesmo, né? Então, que é uma vertente, assim, importantíssima do exercício físico. É a sensação de bem-estar depois, é o dormir bem depois, que o corpo tá se sentindo relaxado. Por isso que a gente indica, né, as práticas. E aí, de repente, não pode fazer. Então, eu acho que isso também é um fator muito importante. E o retorno, eu vejo, pelo menos aqui na minha cidade, que esse retorno já aconteceu, né? Os clubes particulares estão liberados para algumas atividades, as quadras estão liberadas para locação, o pessoal jogar futebol e tudo. Há 15 dias atrás foi liberado também as atividades coletivas na academia, então já está tendo aula de dança, as aulas aeróbicas e tudo, com algumas restrições e alguns protocolos a serem seguidos. Eu acho que o caminho é esse. Ainda é complicado falar que é tranquilo fazer uma aula de dança com 40 pessoas no espaço fechado. Não é tranquilo, né? Mesmo de máscara, com todos os cuidados, porque a gente não tem como fazer teste em todo mundo que vai entrar na aula, não tem como testar todos os 12 jogadores lá do Futebol Society antes de começar. O jogo não é de máscara, né? Então tem contato, esporte de contato. Então não tem como falar que é seguro fazer tudo isso, que já está tranquilo, porque os números nos mostram ao contrário, né? Os casos se mantêm no país, né? Com alguma queda, com alguma tendência de queda, mas os números ainda são muito altos. Então, acho que o retorno dessas atividades deve ser buscado com a maior segurança possível. É, Como é que é lá na sua academia, na sua aula de dança? Tem muita gente, tem espaço, tem ventilação, é, a higienização do espaço é bem feita, eles estão seguindo os protocolos que as autoridades de saúde impuseram. Então, acho que as pessoas precisam mensurar isso, né? Quando forem escolher esse retorno. Por mais que a gente esteja vendo o país quase que numa normalidade, né, com festas e baladas e tudo mais, mas acho que as pessoas têm muitas informações no que diz respeito à transmissão do vírus e como funciona. Então é exigir que, caso eu faça a escolha de voltar para aquela atividade que eu gostava, cobrar do espaço que tenha o protocolo rígido, que siga as recomendações de maneira ideal e que você tenha cuidado, né? De higienização o tempo todo, de não abraçar as pessoas, de manter um distanciamento, de usar máscara onde tem que usar a máscara e para poder ter certa segurança. Só não dá para falar que é tranquilo, né? Fazer que tá liberado, que infelizmente a gente não tem uma previsão disso, né? É. Não, isso que você falou é muito importante, né? Não está tranquilo, né? Nesse É, momento, ao mesmo tempo que gera muita ansiedade em muitas pessoas, etc., ficar ainda em isolamento, em casa e etc. Mas a nossa realidade é de saída, né? Enfim, no Brasil os números
não são mais de isolamento, pelo contrário, são a maioria esmagadora da população já está na rua e fazendo Uhum. atividades, então que pelo menos com o máximo de segurança possível, né? Como você bem disse. Mas por outro lado, ainda se mantiveram as atividades para a educação física, ainda se mantiveram atividades online, né? Como você bem Sim. sinalizou, muitos profissionais continuam trabalhando online. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Você acha que veio para ficar? É muito cedo falar que veio para ficar, né? Mas algo mudou. De certa maneira, Sim. esse tipo de rotina de atividade online mudou. Não só na educação física, mas também em outras áreas da saúde, como na psicologia, como na medicina, né? O atendimento, a consulta online, isso. Mas pensando especificamente na educação física, isso veio para ficar? Você acha que veio para ficar? É isso, né? É o fator positivo da tecnologia agora. Então, assim, todas as áreas vão se aproveitando da tecnologia mais moderna. Então, eu vejo que a educação física precisa fazer isso também. Então, se eu tenho a possibilidade agora, né, como um personal trainer, digamos, de ter um grupo de 5 alunas e dar uma aula online para elas, tá tudo bem, eu mantenho um monitoramento, eu tenho ferramentas, né, de avaliação física, de controle. Então, acho que deve ser usado a favor. Creio que não tem volta, creio que é uma coisa que vai seguir aí. Então, esses profissionais, né, oferecendo um serviço à distância, com chamada de vídeo, né, ou grupos ali de plataformas de chamada de vídeo, de reuniões, e passando suas atividades, fazendo junto, orientando. Então, acho que não vai voltar. A gente precisa agora aprender a usar essa tecnologia a nosso favor, né, a fazer valer essas ferramentas que a gente já utilizava, né? Algumas, né? Vão, vão, vão aparecendo softwares de treinamento, de avaliação física, né? De dados para os nossos alunos, cada vez mais a gente tem mais informação para passar para os alunos. Então, acho que a gente precisa aprender a trabalhar com isso também, que acaba ampliando o campo de trabalho desses profissionais. Então, ele acaba se oferecendo na internet, oferecendo seus trabalhos, seus serviços nas redes sociais, na internet, e ele pode ampliar aquele antigo boca a boca, né, do trabalho dele Sim. que acontecia e acontece normalmente. Então, o pessoal que tá na luta aí com o personal e tinha um cliente, dois, um falava bem para o outro, conseguia. Agora ele pode mostrar isso para muito mais gente, né, por conta da tecnologia. Então, acho que esse é o fator positivo. Isso pode nos ajudar, pode ajudar os profissionais de educação física nessa área. E acredito também que não tem retorno. Algo mudou, né, nesse sentido, e a gente vai manter isso por um bom tempo, né? Creio que o futuro é isso. E algo que você falou que é importante é garantir um serviço, um atendimento de qualidade, né? Preocupado com a saúde, preocupado também com a individualidade, né, biológica de cada um, dos alunos, etc. Isso é importante e que a tecnologia também pode Sim, ser usada, se por um lado ela pode ser usada para inúmeras coisas ruins e perversas, ela também pode ser usada para coisas muito positivas, como nesse caso em particular. Tem uma pergunta aqui do Roberto, acabou de fazer uma pergunta, que ele disse assim: a primeira vez que ele correu sem máscara, ele sentiu muita dificuldade de respirar. Ele acabou tirando a máscara até a respiração voltar ao normal. Aí você tem alguma recomendação em relação à corrida especificamente e uso da máscara? É a pergunta dele, o Roberto.
Eu tenho feito atividade física de máscara também e está sendo muito difícil, muito complicado. É o tipo de treino que a gente faz com máscara, né? Que é mais intenso. E a corrida é ainda pior, porque o oxigênio é o combustível da corrida, né? Então, é uma atividade aeróbica que depende do oxigênio o tempo todo. E acaba que a máscara tem né, o uso da máscara constante nesse sentido, nessa atividade, tem alguma questão de uma produção maior de dióxido de carbono que acaba diminuindo o oxigênio que a pessoa está disponível para respiração e para corrida. Então, com certeza, a tendência é se sentir mais cansado. Tanto corrida como bicicleta, né? Eu acredito que o ideal seria a gente praticar corrida sozinho, num lugar que não tem muitas pessoas, e aí possibilita a gente não usar máscara, né? Sim. Agora, se eu for para academia, por exemplo, e correr na esteira, aí não vai ter jeito, porque vai ter mais gente, é um ambiente fechado, eu vou ter que fazer isso de máscara, mas quem tem possibilidade de fazer corrida de rua, e tiver a possibilidade também de buscar um circuito aí que não tenha muita gente correndo, aí a gente faz sem máscara, porque realmente é um tipo de atividade que é complicado e que faz todo sentido ele se sentir cansado, porque diminui mesmo a oferta de oxigênio para a corrida, que é o combustível principal. Eu acho que é uma ótima informação. Se puder. Então, se for para academia, dentro da academia, não tem como, por conta da aglomeração, Não tem como. ar-condicionado, etc., não tem como, tem que estar de máscara. Isso. E se conseguir um espaço, né, um circuito, como você falou, em que não tenha aglomeração, que possa a pessoa estar mais sozinha, correndo sozinha, isso é importante. Mas aí eu vou fazer uma outra em relação à corrida especificamente, eu vou fazer mais uma pergunta. Se a gente vai correr com um amigo, por exemplo, aí aí teria que estar de máscara, nesse caso. Nesse caso sim, porque a gente não sabe, ou se souber, é ótimo, mas a gente não sabe se esse amigo pode estar infectado, contaminado, né, e te transmitir isso, porque a respiração, né, as gotículas durante a corrida, ela tem uma disseminação bem importante, até dependendo da velocidade, né, ela pode sustentar aí até de 2 a 5 metros no ar, então, aí nesse caso teria que ter uma avaliação mais importante por conta da respiração, né? Então, eu acredito que correr sozinho num espaço onde não tem muita gente, dá para fazer sem máscara tranquilamente. Mas é o que eu até oriento as minhas pacientes aqui do PSF, que a gente tem grupo de WhatsApp, elas são adultas mais velhas e idosas, né? Então, elas estão, eu não estou fazendo as atividades que você me manda, não, estou só caminhando. Falei, tá bom, vamos caminhar, mas vamos ter tal e tal cuidado. Justamente esse, se for caminhar em grupo com mais pessoas, vai ter que todo mundo ir de máscara, não Sim. tem jeito, porque é um risco, né, que a gente está assumindo aí de ir sem máscara. É. Não, ó, e queria, finalizando aqui, que a gente já tá finalizando, eu vou te perguntar sobre aí o tema da sua dissertação de mestrado, né, que foi sobre Sim. atividade física e bem-estar, Uhum. especialmente em adultos, e aí você fez, né, a pesquisa no município, de Campinas, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, quer dizer, qual que é a relação entre atividade física com bem-estar? Eu acho que isso pontuou aqui e ali a nossa conversa, mas queria que você falasse, especificamente sobre isso, e que a gente precisa, de alguma forma, recuperar o bem-estar e não só mal-estar que essa pandemia está nos colocando. E a atividade física pode ser um caminho da recuperação e da reconstrução desse bem-estar. Queria que você falasse um pouquinho disso. A gente pesquisou, né, como você bem disse, adultos, né, no município de Campinas, com uma amostra relativamente grande, mais de 1.000 pessoas. Então deu para ter
os dados foram interessantes. A ideia era relacionar a atividade física com quem se sente bem. Então, a atividade física com problemas de transtornos mentais. Então, quem pratica atividade física tem mais, tem menos? O tipo de atividade física influencia nisso? Porque a gente tem atividade física doméstica, tem atividade física no trabalho, tem atividade física no deslocamento, que são as pessoas que optam por trabalhar a pé, correndo ou de bicicleta, e tem atividade física de lazer, que é a principal, que é onde está o exercício físico, que é quando a gente sai somente para realizar aquele exercício, né? Seja corrida, seja futebol, seja dança, seja musculação. Então, esse é o que está mais estabelecido na literatura como um benefício para a saúde, que é a atividade física de lazer. Então, a gente encontrou, assim, o dado mais importante foi que a atividade física, as pessoas que praticam mais atividade física doméstica, que é a limpeza de casa, as atividades dentro de casa, são as que apresentaram o maior nível de transtornos mentais, né, que podem estar relacionados com ansiedade, depressão, mas a gente só diagnosticou transtornos mentais de maneira geral. Então, acaba que essas pessoas, na maioria, são mulheres, né, são donas de casa, de acordo com os dados da pesquisa, e que elas, assim, realizam um certo nível de atividade física que contempla os 150 minutos semanais, que a OMS preconiza, mas não é um tipo de atividade física que as deixa satisfeitas, né, porque elas estão ali em casa e é uma coisa que acaba sendo mais obrigação do que satisfação. Então, e por outro lado, as pessoas que realizam mais atividade física no lazer, que na sua maioria são homens e de renda mais alta, eles têm uma saúde mental melhor, né? Eles têm um menor nível de transtornos mentais. Então, o que dá para a gente concluir com tudo isso que a gente já tinha falado anteriormente, né? Que eu sair para realizar uma atividade física em grupo, com pessoas que eu gosto, ou conhecer novas pessoas, ter a possibilidade de ir lá fazer uma aula de dança, fazer uma aula de fazer um pedal, né, pedalar uma distância legal pela estrada, ela vai me trazer maior benefício tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Então é isso que eu sempre gosto de frisar, que os benefícios da atividade física para a saúde mental são inúmeros, são importantes, e vão conseguir nos ajudar nesse período pandêmico e pós-pandêmico, né? Na expectativa de que termine a pandemia. Então, o exercício físico tem esse poder, digamos assim, de melhorar a sensação de bem-estar nas pessoas. Então, quem pratica mais atividade física, aquela de lazer, aquela que é específica para a melhora da saúde, ela vai melhorar muito a sua saúde mental e é o que a gente deseja, né? É o que a gente precisa. A gente falou muito questão de corpo, né? Das mídias sociais. O que a gente precisa enfatizar em relação à prática de atividade física é a questão do bem-estar, da saúde mental e física, né, com níveis de colesterol, triglicéridos, né, glicose adequados, a pressão controlada. É isso que a gente precisa, né? Depois a gente vai pensar em ter um corpo que a gente deseja e tudo mais, mas o principal que a gente busca, que deve ser o trabalho da educação física em todos os ramos, desde da saúde até o personal, é melhorar a saúde das pessoas, sem deixar de pensar na saúde mental, que é uma coisa do século XXI que cada vez mais aflige as pessoas, surgem mais problemas. Então a gente precisa atuar para combater isso, né? Então eu vejo muita gente mudando o pensamento, né, para esse lado positivo da atividade física, do exercício físico, e que cada vez mais seja assim. Matheus, gostaria de agradecer enormemente pela sua fala hoje, por esse bate-papo, por você poder compartilhar com a gente a sua experiência, o seu conhecimento sobre o assunto. É muito bom que a gente possa cada vez mais circular informações baseadas em evidências, em pesquisas sobre saúde. Então, gostaria de agradecer enormemente você ter aceitado o convite para a gente poder conversar hoje. Muito obrigado. E dizer a todos e a todas que essa conversa vai ficar disponível
no canal do IGTV do Memória da Eletricidade e mais tarde também no canal no YouTube, para quem não pôde acompanhar agora, poder acompanhar em detalhes depois. Matheus, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo, foi bem bacana e agradecer as pessoas que estiveram aí, que fizeram perguntas e, bom, estamos aí à disposição para qualquer questão, qualquer dúvida. E obrigado novamente pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos e a todas. Tchau, Bom tchau, até dia. mais.